tudo fica armazenado no cérebro. Absolutamente Tudo tudo. fica, Todas as experiências. Todas as experiências. Muito do que a gente vive hoje é baseado em experiências que a gente teve do passado. Sim, assim, você pode esquecer algumas. Esquecer. Na verdade, assim. Porque tem o racional, tem o assim, subconsciente. A gente. É que assim, o esquecimento. Como é que eu vou explicar isso? As memórias experienciais. Então, por exemplo, é que você tem que pensar assim: o seu cérebro é caro. Ele tem 2, 3% do tamanho do corpo, mas consome 20% de energia. É caro manter o cérebro ativo. O cérebro é um órgão caro. É muito nobre também. Ele é muito protegido. Você tem uma coisa chamada membrana barreira hematoencefálica. Não é fácil você criar um medicamento que atue no cérebro. Tem que passar. Tem um crânio, o osso do crânio é um osso diferente. A gente chama de camada diplo. Ele é esponjoso no meio, porque se você bater, se você quebra a canela, o osso da canela, o osso do braço, pode saltar uma ponta, né? No cérebro, ele é como se fosse uma esponja no meio. Então, se você bater ele vai afundar. Porque se fundasse uma ponta, ia furar o seu cérebro e você ia morrer. Então o cérebro, ele é uma estrutura muito nobre. E cara, por que eu tô falando tudo isso? Porque para alguma coisa ficar armazenada ali, tem que ter sido importante para você. Então a gente esquece muita coisa. Mas às vezes pode estar armazenado num lugar que racionalmente a gente não lembra, mas tá lá? Pode estar, mas ainda assim a gente esquece. Quando você falou assim, tudo fica armazenado no cérebro. As coisas importantes, sim. Tudo fica armazenado no cérebro. Mas tem coisas que você esquece. Real mesmo. Você não armazena. Mesmo você não sabendo que não armazenou. Tem coisas que você não computou. Então… Mas normalmente traumas… Aí que tá. Ficam armazenados. Um trauma, normalmente você armazena e armazena muito bem. Mas pode ser um trauma que você não lembre, por exemplo? Que tenha vivido tipo de pequeno, um acidente, um abandono, alguma coisa… Pode ser. Existe um processo chamado de despersonalização ou desrealização. Pessoas que sofreram um trauma muito forte, isso é bem louco assim, Rê. Pessoas que sofreram um trauma muito, muito forte, como por exemplo abusos, agressão física, alguma coisa assim, principalmente quando pequeno. Algumas dessas pessoas desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático com desrealização. Você já ouviu esse termo? Não. Autossabotagem? Alguma coisa? Não. Desrealização é você enxergar você como se você fosse outra pessoa. Você você teve um rompimento com a realidade e você tá como se você estivesse se enxergando de fora, como se você fosse uma outra pessoa. Despersonalização é como se você não fosse mais aquela pessoa e você tá se enxergando de uma outra ótica. Dá um exemplo, então, uma pessoa, sei lá, um exemplo do seu consultório, que você pegou uma pessoa que foi abusada. Como que é o comportamento dela se vendo de fora? É que, tipo assim, normalmente a despersonificação ou a desrealização acontece principalmente na hora do trauma. É como se o cérebro criasse um mecanismo de defesa. É muito louco isso, mas é como se ele criasse um mecanismo de defesa de enxergar que aquilo ali que tá acontecendo é tão grave pra você que é uma outra pessoa que tá passando por aquilo e não você. Não foi comigo, né? É muito louco. Não foi isso. comigo. Exato. E aí, dessa maneira, é como se ele não… Ele continua armazenando ou ele armazena como se fosse uma memória de outra pessoa? Ele armazena aquilo e aquilo vai influenciar no seu comportamento pra frente, mas muitas vezes você não tem um acesso tão direto àquilo. Então você tem paciente que fala, eu acho que aconteceu isso, eu não lembro ao certo, mas tinha uma mão ali, tinha alguma coisa. E aquilo fica perpetuando, fica modulando o seu comportamento para sempre.